para falar um pouco mais sobre cybersecurity aqui com a gente, eu quero convidar o Rodrigo Jorge. Ele já trabalha há 25 anos em tecnologia, sendo os últimos 14 especificamente com cyber. Ele é amante evangelista assíduo da cultura de segurança da informação, escreve artigos sobre conscientização e cultura de cybersecurity e participa regularmente de diversos programas de rádio e TV, falando como especialista no assunto. RJ, vem aqui, por favor. Salva de palmas, pessoal. Fica à vontade aí, Rômulo. Bom dia, obrigado, Nasser. Obrigado a todos. Bom dia a todos que estão aqui. O assunto é interessante. Eu acho que espero que alguma coisa possa acontecer diferente nos ambientes das empresas de vocês, no que diz respeito à segurança, né? Eu quero fazer uma pergunta, e é bem comum a gente ouvir essa frase, né? As pessoas são o elo mais fraco da corrente na segurança da informação. Alguém já ouviu essa frase? Quem acredita que isso é verdade pode levantar a mão, por favor. Acho que a gente está uns 50-50 aí, meio a meio, né? Então eu acredito que os outros que não levantaram acreditam que isso não é verdade, correto? Vamos conversar um pouquinho então e entender sobre isso. Bom, quando a gente fala de pessoas, né? As pessoas são que tomam qualquer tipo de decisão no que diz respeito ao uso de uma tecnologia, a um processo, um procedimento, uma aquisição. São elas que definem controles, regras, escolhem as proteções que vão ser utilizadas, seja na tecnologia, na vida particular, no nosso dia a dia. Para entrar nessa sala, a gente passou por um controle. Para entrar nesse evento, a gente teve que passar. Quem veio de avião para cá, por exemplo, passou por um controle, um raio-x, um controle de identidade, né? Depois, na hora de entrar na aeronave, outro controle onde você mostra o seu cartão de embarque, você mostra o seu documento, e assim sucessivamente. As pessoas são que definem tudo o que acontece e como acontece, né, no nosso dia a dia. Quando a gente está falando de tecnologia, desenvolvimento, código, esteira de DevOps, muito bem apresentado pelo Mário, agora recente, parabéns, eu achei bem legal. E gostei muito que o primeiro item que ele mostrou ali era segurança, né? Pô, fico muito contente quando vejo isso. Não é sempre que a gente vê isso dentro de um pipe, o primeiro critério, segurança, né? Então, as pessoas, elas definem. Ele optou por colocar segurança, por achar importante, por fazer parte do processo. Então, estava lá. Então, nós que decidimos isso, né? Do mesmo jeito que a gente decide as regras, a gente pode decidir cumprir essas regras, executar os controles. Eu preciso desenvolver, eu vou desenvolver seguro, eu vou acessar a internet, eu vou acessar de forma segura. A rede social, então, nem se fala, né? Será que a gente tem usado de forma segura? Mas, ao mesmo tempo, a gente, mesmo conhecendo, a gente pode burlar uma regra, pode fazer diferente, pode dar um jeitinho brasileiro, né? Isso é muito comum, inclusive nas empresas locais que travam muito, as pessoas vão sempre tentar achar um jeito diferente. Criaram aí uma expressão chamada Shadow IT, tempos atrás, ou seja, aquela TI invisível, aquela aplicação, aquela ferramenta invisível que as pessoas executam dentro das suas organizações para burlar os controles excessivos, as proibições e aquilo que existem, né? Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas podem, por desconhecimento também, executar práticas inseguras, colocar um código inseguro. Como o Nasser comentou ali, há 10 anos são as mesmas vulnerabilidades. E isso não mudou muito da última edição para cá, continua. Se a gente pega lá os Top 10 ou ASP, que é o ranking do que diz respeito a web services, desenvolvimento web, você não teve quase nenhuma mudança nesses últimos anos no que diz respeito à segurança. Ao mesmo tempo, eu queria passar esse vídeo, eu não sei se eu consigo dar um play aqui, vamos lá. As pessoas conhecendo isso, ainda assim,
acabam dando bobeira às vezes. Tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 De zelfs. vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bom, alguém já tinha visto esse vídeo? Ele até já rodou bastante aí na internet, né? E aí eu sempre pergunto, alguém que já viu esse vídeo, em algum momento acabou dando algum vacilo ainda assim, depois do vídeo, foi vítima de algum golpe, postou alguma coisa que não devia, né? Então, vamos pegar esse ponto. Depois a gente volta. E eu quero só ilustrar o vídeo, é um provérbio árabe, que ele diz lá, né? Não diga tudo que sabes, não faça tudo que podes, não acredite em tudo que ouves e não gaste tudo que tens. Por quê? Quem diz tudo que sabe, quem faz tudo que pode, quem acredita em tudo que ouve, quem gasta tudo que tem, muitas vezes diz o que não convém, faz o que não deve, julga o que não vê e gasta o que não pode, né? Acho que os árabes ensinam bastante aí no que diz respeito à internet, tecnologia, porque às vezes as pessoas acabam acreditando demais no que vê, acabam querendo ser o que não são, e assim é o uso das redes sociais, que está baseado em quê? Comportamento das pessoas, cultura. Nós fomos educados pelos nossos pais, de repente, a atravessar a rua com segurança, né? A respeitar certas regras, mas nossos pais, de repente, não nos ensinaram a usar a internet de maneira segura, porque eles não foram ensinados a isso também. Então, é uma questão de cultura de segurança cibernética, não existe. Nós somos, talvez, eu tenho 45 anos, mas o meu filho, que tem 13, ele já tem uma noção bem maior do que a minha, porque ele já vem de uma geração que já nasceu na era da internet, das ameaças, mas ainda assim é necessário que a cultura de segurança ela ande, ela exista dentro das pessoas. Então, quando diz respeito à segurança, tudo depende de como as pessoas fazem e como elas se comportam. E como elas fazem, como elas se comportam, depende muito dos seus interesses. O Nasser passou aqui no começo uma pesquisa, que é exatamente, ela foi apresentada no livro do Perry Carpenter e do Kyle Roher, que é Playbook de Cybersecurity. Tá? Esse material eu vou disponibilizar, quem quiser, tranquilo, porque eu vi gente tirando fotos aí. É só, acho que eu autorizei a organização e quem quiser entrar em contato comigo também pode procurar depois. Então, 47% é gasto com segurança de redes, 22% com segurança dos endpoints, 14% web, 14% identidade e 3%, menos de 3% com a camada humana.
Ou seja, as pessoas, como as pessoas se comportam, como elas tomam decisões, como elas colocam para funcionar as suas tecnologias, as suas informações, como elas cuidam da privacidade, que decisão elas tomam. Então, se a gente considerar que menos de 3% dos gastos são com segurança e que 85% das brechas, vulnerabilidades, casos, incidentes, eles são relacionados a erros humanos. Então, será que toda a energia, recursos estão sendo colocados no local certo? Se são as pessoas que estão tomando decisão, estão fazendo acontecer, essa é uma reflexão bem importante. E como é que a gente resolve isso, Rodrigo? Bom, eu quero só recapitular, que eu acho que é bem comum dentro das organizações. Geralmente a gente olha segurança é o quê? Antivírus nas estações, firewall rodando, política de segurança. Agora com o advento da LGPD, muita empresa fez política de segurança, política de privacidade, colocou lá no seu site aquela correria para todo mundo colocar os termos de uso do site. E aí ainda para atender as recomendações da LGPD do que diz respeito de conscientização das pessoas, criaram algumas campanhas de phishing com uma palestra ou outra, e aí, beleza, estamos seguros. É isso que eu ouço muito quando empresas vêm conversar comigo, vêm me perguntar a respeito, pedir opinião, e aí há uma falsa sensação de segurança. Porque aí eu digo, e as pessoas? Como é que você realmente está olhando para o comportamento dessas pessoas? Como é que você tem visto que isso tem acontecido? E aí o problema ele vem em todos os campos da empresa, tá? Faltam times especializados de segurança em muitas empresas. Não tem o approach do negócio. Segurança está pensando uma coisa, o negócio precisa de outra, segurança acaba atrapalhando o negócio, e é muito comum isso. Eu sempre digo, a segurança ela deixa de existir, ela deixa de cumprir seu propósito, seu papel, quando ela atrapalha o negócio. Tá? Não é o negócio que está a serviço da segurança, e sim a segurança que está a serviço do negócio. Se eu colocar um controle de segurança que vai travar o negócio, que vai fazer com que os usuários não consigam trabalhar, com quem não consiga vender, será que a segurança está fazendo o papel dela? Não, ela está totalmente desfazendo o papel dela, que o papel dela é facilitar. Por isso, inclusive, eu vi uma palestra bem recente, né, que ela é bem antiga, do Jason, que ele era o CISO da Netflix, e ele fala que é segurança como guardrail e não como portão. É exatamente isso. É você proteger como as pessoas vão trabalhar e vão agir e não vai travar as pessoas. Porque quando você começa a travar, você gera resistência interna, você gera essa shadow IT, e aí a segurança ela é mal vista. E aí a gente vai entender que o que acontece quando ela é mal vista, né? Enfim, sem cultura de segurança, a falta de apoio top-down e a visão do mais atrapalha que ajuda. Quem nunca ouviu falar isso dentro das suas organizações? Por isso que falta recurso para a segurança, faltam pessoas. A segurança ela gera uma antipatia. E aí eu vou dar um exemplo. Lá na Nelway, a gente criou o programa de segurança, NeoSec Way. Estou com a camisa do NeoSec Way. Lá é uma guerra para ganhar a camisa. Todo mundo quer. Todo mundo tem orgulho de postar. Porque as pessoas passaram a entender que aquilo é legal. O programa passou a ser algo que elas entendem que soma no trabalho delas e não atrapalha. Né? E aí o Perry ele explica o porquê que isso acontece. Primeiro, o ser humano tem por natureza manter-se na zona de conforto. Tá? Isso foi extraído desse livro que está aqui, que eu recomendo muito. Isso mudou a minha visão, mudou a minha carreira em termos de segurança quando eu li esse livro em 2018. Eu era talvez um desses que travava demais e que atrapalhava, porque eu tinha uma visão talvez um pouco míope e travada. Segundo, se você tentar trabalhar contra a natureza humana, você vai falhar em todas as tentativas. Porque o humano ele tem valores, ele tem crenças, e ele tem um modo de ser e de agir que vai de acordo com a sua natureza, com as suas crenças, com a sua zona de conforto. Né? E aí quando eu falo em zona de conforto, não adianta a gente tentar trabalhar contra isso. E ainda a frase que ela é mais impactante, a gente vai entender por quê. Ainda que eu esteja consciente, não significa que eu me importo. Ou seja, ainda que eu esteja consciente, ele fala, just because I'm aware doesn't mean that I care.
Então não é só porque eu estou consciente. Então quantas vezes você viu a pessoa fez uma palestra de segurança, viu um videozinho, a gente assistiu aquele vídeo do vidente, né? E mesmo assim as pessoas ainda caem no phishing, as pessoas tomam a prática insegura, compartilham de forma insegura um documento. Se vocês, quem aqui usa G Suite, Google Drive, ou então o Office 365, se você der um geral lá no seu SharePoint, você vai ver um monte de compartilhamentos indevidos, pastas públicas, pessoas com acessos indevidos. E por que as pessoas, ainda sabendo do risco, elas agem de forma insegura? Isso é uma questão comportamental. Quem aqui conhece a história do cavalo de Troia? Eu conheço, acho que a maioria, né? É uma história que aconteceu 600 anos antes de Cristo, onde a Grécia, né, tentou invadir e conseguiu invadir Troia através do uso de um grande cavalo de madeira, né? Então a história mostra isso. Tem filme a respeito, inclusive um grande filme, né? Recente não, acho que tem uns 10 anos esse filme, chamado Troia, mas quem não assistiu vale a pena. Vamos ver isso aqui. Só para contextualizar, porque esse vídeo não está legendado, um canal de notícia, um canal australiano, tipo um Pânico na TV, ele tem um quadro chamado O que nós aprendemos com a história. E aí ele fala da história do cavalo de Troia, isso que eu acabei de perguntar para vocês, a maioria conhece a história do cavalo de Troia, e aí eles vão tentar reproduzir nos dias atuais, que na verdade não é tão atual assim, esse vídeo deve ter acho que uns 10 anos aí, vocês vão ver pela qualidade, mas ele tenta reproduzir esse cenário do cavalo de Troia nos dias de hoje, tá? Vamos lá. New segment called Yes, what have we learnt from history? Because Craig, the PM, spoke at a summit yesterday about the importance of history, and we agree with him. Often it pays to cast your mind back to see what impact history has had on our society. Yeah, that's right, and to find out if we've learnt the lessons from the past. For instance, I've always loved the story of the Trojan horse, you know, where the Greeks won the war against Troy. Yeah, Troy in Turkey. Yeah, in Turkey, exactly. The Greeks smuggled soldiers through the city gates inside a giant wooden horse. They came out and won the war. A defining moment in warfare history. Exactly, but would anyone be so stupid as to fall for it again? Would anybody let a Trojan horse through their gates today? Can we just take the Trojan horse in? Can we just leave it here overnight? You're going to pick it up tomorrow morning again, are you? Yeah, pick it up tomorrow morning. Right, your left-hand side up the next one. Já entraram no primeiro lugar aí, ó. Entrando na emissora concorrente deles, o Canal 9. Pode entrar, ó. Coloque lá dentro das docas. Faculdade de História de Sydney. Yeah, mate. Where's the history department? Quadrangle? Yeah. Thanks, mate. Yeah, thanks very much. A Casa de Ópera, né, de Sydney, bem conhecida. Yeah, because we have traffic. Curioso, a Turquia é onde era Troia, tá, no passado. Gift. Can we leave it here for the night? Ele vai perguntar ao cônsul geral. We can't leave this here. Opa, o cônsul geral, que foi vítima uma vez, disse que não aceitava, né? Quartel General das Forças Armadas Australianas. Vai lá, tem que olhar dentro antes de deixar passar do portão, né? There's no one inside. Why would there be anyone inside? Can we just leave it here at the barracks for the night? I had no idea he was in there. I had no idea. Excuse me. Enfim, é uma sátira, uma brincadeira que eles fizeram lá, mas que todo mundo conhece a história do cavalo de Troia. E ainda assim as pessoas acabam caindo, acabam dando margem. É o que acontece no dia a dia nas empresas, tá? Então, quando a gente fala de segurança e de treinamento de segurança, não importa o que as pessoas saibam, e sim como elas se comportam. Aí sim é onde vai começar a funcionar qualquer programa de segurança, qualquer ação de segurança. Mas, Rodrigo, como é que isso funciona, né? É comum a gente ver os programas de conscientização do modelo tradicional, mas esses programas hoje, eu garanto para vocês que ele não funciona, tá? E aí eu trago um conceito chamado
em inglês, que é o ABC, Awareness, Behavior and Culture, né, que é o Security ABC, que em português seria conscientização, comportamento e cultura, que são os 3 Cs da segurança. Esse gráfico, ele mostra, ó, a evolução dos programas de segurança. Tá? Era aquele programa que se fazia em casa, depois alguns provedores de conteúdo, simulação de phishing, alguns programas que te possibilitavam utilizar métricas, e agora o que tem de mais moderno, vamos dizer assim, de mais atual, é o que se fala em programa de cultura de segurança, né? O nosso programa também lá na ANEEL chamava Programa de Conscientização em Segurança, e agora é Programa de Conscientização, Comportamento e Cultura. E como é que isso funciona, o Programa de Conscientização, Comportamento e Cultura? Tá? Ah, Rodrigo, phishing educativo, treinamento, palestra, enfim, gincana, gamificação, tudo isso. Isso funciona? Funciona. Mas funciona como, Rodrigo? Funciona a partir do momento que você mapeia onde os seus usuários estão agindo de forma insegura, tá? E passa a utilizar essas ferramentas para modelar o comportamento dos seus usuários. Tá? Então, assim, ó, eu mandei um e-mail lá falso do Google dizendo que a sua senha vai expirar. E o usuário clica lá naquele phishing educativo. Ele vai clicar uma vez, ele vai clicar... Eu acho que eu apertei errado aqui. Não, perdeu o sinal aí, Nasser. Legal. Pensei que era... Vamos lá. Enfim, então, vou esperar voltar, eu vou falando aqui. Exatamente, voltamos lá. Então, o que acontece? Eu mandei um e-mail lá, o tipo de phishing. Eu identifiquei que meus usuários estão clicando em phishings, por exemplo, de ferramentas internas, do Slack, do Google, do Office 365. Clica uma vez, clica duas. A partir daí, eu gero ações para esse usuário falhar uma vez, falhar 2 vezes, até que na terceira ele não vai falhar mais. Então, você vai modelar o comportamento do usuário a partir da repetição de falhas. Esse aprendizado ele vem com a prática. Ah, por exemplo, eu corro maratona. Eu consigo começar correndo 42 quilômetros? Não. Eu preciso começar correndo distâncias menores, ir treinando, ir avançando, identificando onde eu tenho mais dificuldades e melhorando no treinamento. Para isso, um treinador ele vai criar uma planilha que eles chamam de periodizadas, né, para mim ir ao longo da minha preparação, chegar naquele dia da corrida, estar em condições. A mesma coisa acontece com a segurança. Eu vou entender como é que meu usuário está se comportando, onde é que ele está falhando, e vou modelar esse comportamento para, ao longo do tempo, eu entender que ele deixou de clicar em certos tipos de ameaça. E aí eu vou evoluindo as minhas ações e vou levando as ações para novos comportamentos, e vou modelando esse comportamento. Tá? E um dos comportamentos interessantes, que a gente vai... Eu vou trazer o exemplo de como é que a gente mede isso aqui, mas quando as pessoas começarem a agir de forma natural, seguramente, aí sim eu passo a ter o quê? Cultura de segurança. Seja o usuário, o vendedor, o CS, o desenvolvedor. Segurança não precisa mais alguém chamar a atenção dele, proibir, colocar um warning, ameaçar, advertir, cortar o acesso da rede, porque se ele não agir de forma segura, ele vai estar fazendo algo errado dentro da organização. Não. A partir do momento que a cultura é intrínseca, ele já vai agir de forma natural daquela maneira. Vou passar aqui o slide, eu acho que a gente está com um problema no cabo ali. Então, como é que uma das ferramentas que ajuda a gente a medir cultura, por exemplo, é o reporte de phishing. Existe um recurso que você coloca lá dentro do Google ou dentro do Office 365. Toda vez que o usuário ele identifica um phishing, ele vai clicar num Phish Alert Button, que é um botão de alerta de phishing. Então, por exemplo, como é que a gente começou a ver? A gente mandava um determinado phishing para 500 pessoas. De repente, 100 pessoas clicam no phishing e 30 reportam aquele phishing como um possível phishing. A gente vai fazendo phishings bem parecidos com aquele. Na linha do tempo, no final do ano, a gente teve vários casos assim.
400 reportando e 4 clicando no phishing. Como é que isso foi possível, Rodrigo? Repetição. Lá na Nelway a gente manda pelo menos 3, 4 phishings por semana para a empresa inteira. E eu vejo que tem empresas que fazem um por mês. Alguns fazem um por ano, com o objetivo de repente, até expor muitas vezes os usuários. Olha, você clicou no phishing. Ok, cliquei. Me treina para mim não clicar. E aí, quando a gente fala que o usuário é o elo mais fraco da corrente, eu discordo, é a frase que eu mais odeio na segurança, porque o usuário, como ele é, a pessoa, é quem clica, é quem escolhe onde clicar, é quem tem o poder de não clicar, é quem tem o poder de colocar a regra, de criar o controle, de não burlar a regra. Então, essa pessoa é o elo mais forte, mas ela precisa ser empoderada, vamos dizer, para isso, né? Ela precisa estar consciente e treinada para ser esse elo mais forte, porque são as pessoas, elas são quem tem a decisão final do que fazer e de como fazer. Cultura, cada empresa tem a sua, né? Ideias, costumes e comportamentos sociais de uma organização influenciam. E aí esse, eu acho que é um slide bem importante. Se eu tenho pessoas, aqui é o usuário, né? Como as pessoas agem em volta, os valores da empresa, o conhecimento que é compartilhado vai influenciar na cultura dessa empresa. Se um grupo está compartilhando, está tomando práticas inseguras, vai influenciar o grupo a tomar práticas inseguras. Se as pessoas elas estão tomando práticas seguras, elas vão, quem está do lado vai tomar práticas seguras certo. Basta vocês olharem a dinâmica das redes sociais, tá? Vocês já viram esses casos, por exemplo, a pessoa posta a foto mais envelhecida, não é assim? Todo mundo faz o quê? Vai no mesmo aplicativo, teve eu acho que era FaceApp, um que estava recente, depois estava vendendo dados, né? Todo mundo foi lá no FaceApp e colocou. O Dia das Crianças, todo mundo posta foto adulto, criança. Vocês imaginam que alguém pode estar olhando essas fotos e gerando um mapeamento de como era seu rosto criança. Enfim, existem a possibilidade, 1 milhão de possibilidades de quando ela tem a sua foto velho, novo e atual para gerar mapeamento, vender propagandas, etc, etc. Então, existem uma série de ameaças que vêm a partir da influência de outros, porque o ser humano e o brasileiro é bem da cultura, é fazer parecido com o outro, né? Então, isso acontece também dentro das empresas. Por isso que a prática segura ela é necessária para envolver todos. Se a empresa tem uma cultura de prática insegura, todos vão agir de prática insegura. A influência ela é muito importante. E aí, não menos importante, é o que acontece. Tá? Como ter a cultura de segurança se eu tenho... outro dia uma pessoa me falou, olha, a gente está fazendo phishing educativo, treinamento, mas os diretores não querem participar. Ele não quer cair no phishing. Ele é o ser superior, é o Deus. Será que é assim? Não existe diferença, porque o clique ele vai ser feito por qualquer um. Pode ser o diretor, pode ser o estagiário. Uma estação invadida de um diretor ou de um estagiário vai expor a empresa do mesmo jeito, né? Ele não é melhor, ele pode ser melhor de repente naquele trabalho dele. Lá na Nelway, o nosso CEO toma torta na cara quando a gente faz um festival de segurança. Ele vai lá disputar com o estagiário e se ele perde, ele toma a tortada na cara. Então ele dá o exemplo top-down, todo mundo participa igual. Não existe ninguém melhor nem pior, porque todos têm a mesma importância, estão expostos do mesmo jeito. E se você olhar um diretor, ainda por cima, esse cara é o cara que aparece na mídia, é o que está no LinkedIn, é o que está na matéria da revista, não é assim? Ele é um alvo ainda muito mais em potencial de alguém que quer fazer um ataque direcionado do que aquele que é anônimo, que é low profile, que não está aparecendo. Então, esse é um ponto que... por isso que nessa discussão tem que saber vender e conversar internamente da importância de todos, né? E aí, por último, você tem a cultura quando você a ignora. Então, quando você não precisa estar falando de cultura, quer dizer que a cultura está funcionando, porque você não está tão preocupado com aquilo. Eu vou passar desse gráfico, mas ele mostra que a evolução da cultura, a linha amarela, é quando os phishings, o reporte de phishing ele aumenta. Isso é um modelo aberto, tá?
que chama Modelo de Maturidade de Cultura de Segurança. Ele está nesse livro que eu vou mostrar aqui. Tá? Enfim, só para terminar, né? As pessoas devem ser o elo mais forte da corrente. Para isso, a gente tem que confiar que elas têm esse potencial. Não adianta travar, travar e travar, proibir, 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 bloquear, bloquear, bloquear as pessoas, porque não vai funcionar, elas vão dar um jeito de burlar essa regra, porque elas precisam trabalhar, elas precisam produzir, se é o vendedor, ele precisa vender, todo mundo. Se a segurança bloqueia um vendedor de vender, o vendedor vai deixar de vender, vai morrer de fome, né? Assim eu brinco. Goleiro, atacante que não faz gol, morre de fome. Vendedor que não vende, pode ser demitido. Tem família, criança, então o cara quer trabalhar, a segurança está bloqueando. Não, a gente tem que ser parceiro de todos, porque nós, a segurança, precisamos que as pessoas vendam e quem vende precisa vender com segurança. E aí é uma área que precisa da outra. Esses aqui são os livros que eu uso como base para esse trabalho de cultura de segurança. Esse que eu já mostrei. Aqui é o Cyber Security ABCs. Human Hacking, é muito bom esse livro. E esse é o mais recente, que é o The Security Culture Playbook. Se alguém quiser comprá-lo, você pode comprar na Amazon do Brasil. Ele está em inglês, não tem em português. Mas ele tem um modelo de cultura de maturidade de segurança que você pode aplicar dentro da empresa. E se não, existe, acho que a plataforma da Knob4, ela tem isso automatizado lá dentro. Tá? Era isso que eu queria trazer. Obrigado pelo tempo. E quem quiser bater papo e falar mais a respeito, estou disponível no LinkedIn, podem me procurar. Eu acho que é um assunto bem legal. Estou disponível para ir falar nas empresas também de vocês sobre o assunto, para levar a ideia de cultura de segurança em todos os locais. Obrigado. Obrigado, RJ. RJ, deixa eu abrir para a pergunta. Queria começar com uma. Eu sei que você trabalha na ANEL e que é uma empresa da B3, mas você acompanha o mercado de segurança e informação, você sabe o que está acontecendo. A gente, no varejo, nos últimos 2 anos, teve uns 5 grandes casos aí de problemas. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que você sabe do que aconteceu e os motivos, como isso está ligado ao que você falou de segurança e de pessoas, né? Sobre phishing, sobre a desatualização, às vezes. Queria que você pudesse comentar um pouquinho. Então, boa pergunta, Nasser. Esses grandes e emblemáticos casos recentes, principalmente de ransomware, que pararam empresas, né? Eles vieram, a maioria veio de phishing. Ou seja, uma pessoa que recebeu um phishing direcionado, clicou no phishing, o phishing se instalou na máquina, tá? Inclusive uma empresa bem grande, ficou parada alguns dias aí. A máquina ela tinha brechas de segurança por estar desatualizada, é aquilo que você falou ali, das práticas de mais de 10 anos. A atualização é básica do sistema operacional, né? A máquina desatualizada. Desktop, né? O desktop desatualizado. A partir daí, o atacante conseguiu o Golden Ticket, ou seja, ele conseguiu escalar privilégio e acessar o Active Directory. Encontrou outros dispositivos lá, como um VMware, por exemplo, desatualizado. Atacou, invadiu e, a partir daí, tomou a empresa, sequestrou dados e parou. Mas o que tem acontecido também, Nasser, é a questão da venda de credenciais. Que esse é um ponto bem importante. Tá? Existe um negócio chamado ataque direcionado. O que acontece? O ataque direcionado, alguém me paga, por exemplo, para invadir a empresa XPTO. Então, eu vou gastar tempo e dinheiro em pesquisa para identificar o que aquela empresa usa de ferramenta, quem são as pessoas que estão expostas àquela empresa. Isso vai me levar tempo e dinheiro. Então, vamos supor que, de repente, para fazer um ataque direcionado, eu vou gastar R$50 mil. Eu posso ir lá no LinkedIn, procurar alguém da empresa, oferecer 30 mil. Olha, eu te ofereço 30 mil, você me dá a sua conta para mim, a partir da sua conta, invadir. E isso tem acontecido, porque as quadrilhas elas estão entendendo que, de repente, sai mais barato comprar uma credencial do que passar o tempo tentando invadir. E isso é um ponto importante. Por isso que as empresas, inclusive, existem modelos que você pode tentar mitigar isso a partir de, sei lá, segundo fator de autenticação, dissociado de equipamento eletrônico, né, que é o token físico, por tipo o YubiKey da vida, aquele HID, tem vários ali que fazem aquilo, para tentar dissociar. E aí vem muito da cultura do Zero Trust,
Ou seja, só acessa daquele dispositivo, daquele contexto, Todo daquele acesso é um local. acesso novo. Porque ainda que você dê sua credencial, você não vai permitir que se utilize fora daquele contexto que você está, né? Mas tudo isso está ligado a essa questão de cultura. Uma vez que você tem todos trabalhando na empresa, entendendo da importância, do que vai acontecer quando, se ele clicar, eu falo muito na Nelway, quando um reporta um phishing, ele está ajudando a Nelway inteira. E nós já encontramos ataques reais que foram barrados graças a alguém que clicou no phishing e reportou. Porque toda vez que o usuário clica no phishing, alguém vai avaliar aquele phishing. A gente tem uma ferramenta que é o PhishER, ele vai avaliar aquele phishing, se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. E realmente, se ele for um phishing real, a gente vai abrir um estudo de incidente. E aí a gente descobriu, por exemplo, que alguém tinha clicado, tinha uma credencial sido colocada, no mesmo tempo uma segunda pessoa clicou no alerta, e a gente identificou quem tinha clicado, estudou, viu que era um problema, respondeu ao incidente, e disponibilizou aquela senha, e no final era um pentest pago, mas que a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Um teste de penetração pago. Isso, aí a pessoa do pentest falou, olha, a gente pegou a credencial, mas não conseguiu utilizar, por quê? Porque a resposta foi muito rápida. Né? Eu contrato os pentests black box, que a gente chama, mas eu não dou ciência para ninguém, somente eu que trato, então eu sei o que está acontecendo. Já aconteceu no ano passado, os caras queriam me matar, que era 24 de dezembro, abriu-se uma war room, né? E depois, no final de muita investigação, eles chegaram num servidor, e esse servidor, eles conseguiram quase que atacar o servidor de quem estava usando para fazer o ataque contra nós, e descobriram que era uma empresa de segurança, e eu estava no war room junto com eles, totalmente isento, ajudando, mas eu não podia dizer que era um ataque, e aí depois eu também fui descobrir um pouquinho lá na frente que já era um ataque com alguns indícios. Então, isso testou a capacidade de responder, e quem fez o primeiro reporte lá no alerta, e eu digo porque a segurança ela é compartilhada, e porque o usuário ele é o elo mais forte da corrente. Porque você pode burlar os sistemas, Sim. mas você não consegue burlar o usuário que está comprometido com a segurança, que está agindo de forma segura. Aquele cara que tem o valor, que ele está comprado com a organização, que ele está comprometido, e que ele entende que um erro dele pode prejudicar todos da companhia, ou um clique, uma ação positiva, pode ajudar a todos, ele vai sempre jogar no seu time, ele sempre vai estar do seu lado, por isso que a segurança ela vai agir de forma compartilhada. E, de repente, esses incidentes, ainda já passaram algum tempo, e a gente está falando de segurança, algo mais recente, né? Eles acabam, elas foram vítimas de falta de cultura de segurança, sim, talvez, e que a cultura, eu brinco, um dono de uma empresa, o dono lá da B3, o Gilson, que é o CEO, ele não consegue parar a B3. O dono da maioria das empresas para as quais a gente trabalha não consegue parar a empresa, mas o administrador de rede consegue, ele consegue desligar lá o AWS, ele consegue parar o data center, né? Então, o poder que tem um administrador de rede, um cara de TI, ele é muito grande. Claro. E aí ele não pode ser omisso, de repente, em deixar algo desatualizado, uma senha fraca, e permitir certas práticas ali inseguras. Legal. Pessoal, pergunta? Uma ali no fundo à direita, por favor. Fala, Rodrigo, beleza? Opa, beleza? Você acha importante ter times de segurança focados em TI corporativo, operações, enfim, contextos separados dentro da corporação? Como é seu nome? Eu sou Luiz. Fala, Luiz. Obrigado pela pergunta. Luiz, eu não acredito que isso funciona, tá? Eu acredito que, como a segurança ela é conjunta, por exemplo, eu vou te contar o exemplo lá na Nelway, né? A gente tinha time de TI e time de segurança separado. Time de segurança embaixo de engenharia, time de TI embaixo da administração, a financeira administrativa, né? Eu já tinha feito isso na Ali, que foi na empresa anterior que eu trabalhei, a Ali Combustíveis. A gente criou uma área de segurança embaixo do CEO, trouxe a área de TI para dentro do time de segurança, e a gente passou a atuar de forma a atender ao negócio, olhando a empresa inteira como parceiros das áreas,
Todas. Então, por exemplo, a gente tem célula de trabalho da área de segurança com a área de engenharia. Então, a gente faz ali o SecOps, a gente faz DevOps, lá a gente usa Google Cloud. Então, a gente trabalha na segurança da cloud. Uma parte a gente faz, outra parte a engenharia faz. Mas trabalhando como? Integrado. O nosso Blue Team, que é o time de segurança defensiva, a gente tem lá Blue, Red, a Neoi tem 500 pessoas, a gente tem 17, 18 agora, só focados em segurança. Então, é uma empresa, tem um time grande para o que ela faz, até um pouco fora da curva, para ser uma empresa de SaaS, né? E aí, o que a gente faz? O Blue Team, todo mundo o N1 de suporte, Service Desk, ele é membro do Blue Team, porque ele tem a missão, não é de colocar o usuário só para trabalhar, ele tem a missão de colocar o usuário para trabalhar de forma segura. Então, eu não acredito nesse modelo de áreas de segurança divididas, porque em todos os locais que eu vi isso acontecendo, Luiz, eu vi brigas entre uma área e outra. Uma área quer fazer diferente da outra, uma acredita que vai... E aí, inclusive, segurança e infraestrutura. Quem nunca viu isso? A infra quebra o pau com segurança, né? Eu vi o pessoal de infra falando, pô, segurança vem, faz um scan, abre 500 tickets aqui para mim, eu tenho que corrigir 500 negócios, que ele não sabe o trabalho que dá para corrigir, não sabe como é que funciona. Muitas vezes a segurança não sabe nem como é que corrige, mas ele abriu aqui, rodou um Nessus lá e mandou eu corrigir 500 coisas. A partir do momento que eu trouxe esses times juntos e viraram um time único, eles passaram a se ajudar. Nunca mais existiu problema de briga entre infraestrutura, segurança ou áreas de segurança distintas. A gente chegou em um momento ter o Red Team, rusgas com o Blue Team. Vamos para o modelo Purple Team, que é o modelo onde você junta Red e Blue e trabalham juntos. Um ajuda, um valida o serviço do outro, né? Se o cara do Red não está tendo sucesso interno, é porque o Blue está protegendo. Se o Blue está sendo invadido, é porque o Red está possibilitando ele encontrar onde ele está fraco e ele vai aprimorar naquilo. E aí funciona assim. Por isso que eu acredito que os times de segurança eles têm que ser integrados, com uma visão única. Se você separar, você perde conhecimento, pode acontecer um incidente de um lado que você não viu no outro, e aí vai gerar problemas. Por isso que eu não acredito que funciona assim, Luiz. Valeu. RJ, obrigado pelo Obrigado tempo, vocês aí. pessoal. Parabéns por trazer o tema também para o evento, tá? Acho que é legal, segurança. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!